Fala, povo de Deus, e grata satisfação mais uma vez estar com vocês para esse momento muito bom de aprendizagem, de ensino da palavra do Senhor, usando aqui então a instrumentalidade da revista do nosso trimestre, das lições bíblicas da Assembleia de Deus, publicadas pela Casa Publicadora, nossa CPAD, ok? E meus irmãos, tenho sido grandemente abençoado pelo retorno que vocês têm me dado de como essas aulas têm chegado até você. Aquilo que começou despretensiosamente, só para trazer ali algum conteúdo para alguns amigos, para professores que às vezes não tinham muito tempo de preparar a sua aula da EBD, e eu então comecei aqui essas pequenas aulas de meia hora só de conversa, mas me sinto realmente já realizado por algumas pessoas falarem para mim, compartilharem para mim, que tem sido muito, mas muito edificante para a maneira com que eles vão dar aula, acrescentando um pouco mais de conteúdo, como também espiritualmente a edificação. Alguns irmãos compartilhando que o comentário tem sido pontual, tem sido realmente edificante para as suas vidas, ok? E isso vem lá da cidade de Itapiúna, lá do meu Camusim, meus amigos e irmãos lá de Camusim, que sempre quando podem compartilham comigo aqui esse feedback de como é que as coisas estão chegando por lá. Outros amigos também do interior do estado compartilhando e perguntando que hora que eu vou lançar a aula, né? Eu não tenho como garantir toda sexta-feira pela manhã de início, mas nós vamos estar fazendo esforço de manter aqui esse mesmo horário, mesmo quando tiver aqui um probleminha. E quero então, antes de compartilhar já essa lição, de comentar com vocês aqui essa lição, falar para vocês de uma oportunidade muito boa, que é o nosso curso do Tempo de Entender, que é um curso que, na verdade, ele é um acompanhamento. O curso, não estou falando corretamente, na verdade é um acompanhamento teológico. Para aquelas pessoas que estão cansadas de lerem, mas não compreenderem profundamente a palavra de Deus. O nosso método do Tempo de Entender, no nosso curso do Teologia Sem Pressa, ele trabalha a partir da ordem cronológica em que a Bíblia foi sendo revelada, ou em que o registro bíblico revela ali as revelações de Deus. Então, você vai compreender a ordem cronológica dela, principalmente você que não entende como é que foi sendo escrito, você vai ter essa perspectiva, então, a partir do nosso curso Teologia Sem Pressa, ok? Por que Teologia Sem Pressa? Porque vai dentro do seu tempo, você vai estudando, vai sendo acompanhado dentro daquele seu precioso tempo que você tem para estudar a palavra do Senhor, ok? Então vamos lá, caminhando então para a nossa tela, para a gente já podermos explicar aqui o conteúdo, porque faz necessário hoje um tempo de reflexão ainda mais abrangente, devido à importância fundamental que tem essa lição de hoje, que é uma das mais importantes desses últimos tempos, ok? Então vamos lá, caminhando aí para a gente já vai estar expondo aqui. O nosso tema de hoje, da lição de número 5, é a missão da igreja. Esse tema ganha uma relevância toda especial, porque nós temos observado que, ao olhar para a instituição, ao olhar para a igreja, nesse último momento em que nós estamos aqui trabalhando, pregando o evangelho, nós percebemos que as coisas não estão naturalmente se processando ou não estão se encaminhando dentro da naturalidade que era necessária. Há alguma coisa de incômodo por parte de algumas situações importantes que nós precisamos compreender e precisamos interpretar corretamente esta capacidade. Então, nós vamos compreender a partir logo aqui, vendo do texto áureo, como está escrito aqui. E perseveravam, estou sem a minha canetinha mágica hoje, mas eu vou marcar aqui. Então, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O texto áureo vem hoje já para nos dar um pouco do ethos, né, daquilo que era o essencial em que a igreja primitiva, lá nos seus primórdios, lá no início, quando de fato vem ali o Espírito Santo os revestindo de poder para cumprir a sua missão,
Aqui nós temos no textuário um pouco, dando a indicação mais ou menos de como é que deve ser a essência da igreja, ou os essenciais de uma igreja verdadeiramente bíblica. Na verdade prática, está escrito aqui para nós, o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então, assim como o sal fora do saleiro, cumprindo a sua missão de sair, né? Cumprindo a sua missão de ir, baseado no ir de Cristo, você vai ter então ela saindo, assim como o sal só pode salgar fora do saleiro. Então, saindo do saleiro, você então tem uma igreja que cumpre a sua missão, enquanto ela adora e discipula, testemunhando ali as riquezas insondáveis de Cristo. Então, para nós caminharmos já para o primeiro tópico, a nossa introdução diz assim: nesta lição, nós vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e a finalidade é uma comunidade e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Ok, vamos por partes aqui para a gente entender a importância do assunto. O assunto da grande comissão, ele não pode ser visto somente hoje a partir do prisma da obrigação evangelizacional de ganhar almas, né? Muita gente usa esse bordão, esse mote, para dizer o seguinte: não, nós vamos ganhar almas, e nós estamos ganhando almas e tal. Só que precisamos entrar dentro de uma análise realmente com um passo atrás antes de chegarmos a esse ponto. Primeiro, quando falamos aqui então da missão da igreja, nós precisamos observar que uma análise do estado atual de como a igreja tem cumprido sua missão precisa ficar, então, claro para nós. Por quê? Porque é um problema dentro das prefeituras. Nós temos pessoas que, como é que eu posso dizer, colocam uma empresa, alguma coisa, para prestar um serviço para a prefeitura, só que no final ela não presta aquele serviço. Isso é um crime de responsabilidade, que é chamado de desvio de finalidade. Então você tem, por exemplo, o cara aluga lá um galpão, coloca algumas coisas dentro, diz que é um depósito, só que ele está fazendo outro trabalho, ele está visivelmente parece um depósito, está lá o depósito, só que tem outra finalidade. A finalidade é desviar dinheiro ou qualquer outra coisa. Então veja bem, nós podemos ver que, na realidade, existe esse crime, o crime de desvio de finalidade, e nós precisamos, então, voltar, isso que eu estou tentando fazer aqui, você voltar um passo atrás e perceber o seguinte: peraí, como é que está a relação das instituições frente a esta missão? Que nós temos várias igrejas, isso nós temos. A pergunta é: elas estão cumprindo a sua finalidade? Ou estão desviando a finalidade para outros fins? Então você tem o galpão da igreja, você tem o prédio da igreja, você tem a esquina lá, o depósito, o local bem alugado, mas a pergunta é: mas estão vivendo a finalidade? O serviço que ali é prestado é de acordo com a finalidade, com a natureza da própria missão, com a natureza da finalidade para a qual ela existe? É de se pensar isso, porque uma lição como essa não pode tratar de outros assuntos sem partir da essência para a qual ela existe, ou a finalidade para a qual ela se propõe, que é a glória de Deus,
o discipulado, a adoração. Por quê? Porque é possível, biblicamente, você não estar vivendo a finalidade para a qual Deus te criou. Então você vai ter em Isaías 1, você tem Deus falando para a nação de Israel, dizendo: vocês acham que eu quero só que vocês pisem nos meus átrios? A exortação divina é para que você não chegue, ou a reclamação divina é para que você não chegue somente dentro do prédio, dentro do templo, né? Dentro da arquitetura física do templo e achando que está adorando. Porque isso é tão importante para a gente, porque dentro do Novo Testamento você vai ter a igreja, não é mais. A igreja nunca foi, na verdade, o espaço físico, a arquitetura física, mas sim a realidade espiritual devido ao propósito e à finalidade da qual você se ajunta, que é a grande a oportunidade, o privilégio de você adorar a Deus. Então isso faz-se muito necessário para se entender esse ponto. Esta lição ela tem que ser entendida a partir da restauração da finalidade de muitas igrejas, a partir do entendimento correto da sua missão. Então, entender a missão da igreja é restaurar a finalidade para a qual ela foi criada. Sem esse entendimento aqui, muita gente não vai só ouvir, vai ser só mais uma aula normal, sem que se toque naquilo que é verdadeiro sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, eu passo agora com vocês ao estudo dessa natureza essencial. Primeira delas, a pregação e a instrução. Então, aqui, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho, quando o texto diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após o ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego querisso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento e o termo é usado para mostrar. Esse termo é usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto, e Jesus, quando começou a pregar. Então, veja bem. Aqui, uma qualidade, uma propriedade real da missão da igreja é a proclamação do Evangelho. Só que quando você desvia a finalidade da igreja, você precisa dizer que está pregando o Evangelho, mas com outros fins, que é isso que alguns têm feito. Só qual é o ponto aqui? Não haverá pregação do Evangelho se a finalidade também for distorcida. Por quê? Porque não será mais só o Evangelho. O Evangelho puro. Será o Evangelho misturado com outras coisas e cairá no erro lá de Gálatas. Quando, por exemplo, você tem pessoas dizendo: não, você pode aceitar, você pode entregar sua vida a Cristo, você pode vir para o Evangelho, mas precisa também se circuncidar. Então, esta atitude, ela dilui o Evangelho. Este acréscimo ao Evangelho. Por quê? Porque tinha outros meios. Qual era a finalidade ali daqueles que queriam desviar os Gálatas? Na carta aos Gálatas está claro. Era torná-los discípulos de Moisés, ou firmá-los dentro de um tipo de judaísmo e não no Evangelho de Cristo. E Paulo tem que ser enfático. Na finalidade real, na missão real, é proclamar o Evangelho puro, sem adulterá-lo, sem acrescentá-lo, sem diluí-lo. Então aqui está claro para a gente aqui, que uma das finalidades é a proclamação do Evangelho. Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo crucificado. Paulo está dizendo que não vai misturar o Evangelho com a filosofia grega, ele não precisa da retórica grega, ele não precisa daquilo que os gregos fazem, da sabedoria, dos sófos, né? Da sabedoria dos gregos. Pelo contrário, ele tem uma sabedoria que é maior do que a sabedoria grega e mais profunda do que aquilo que o judaísmo estava dizendo, que era um tipo de entendimento muito maior do que tudo, que era o quê? A pregação, a proclamação do Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Então, isso tem que ficar claro para nós entendermos, então, esta relação de propriedade, essa essencialidade.
a pregação do evangelho, ela é uma atividade essencial da missão da igreja. Então, o objeto da pregação. O outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão é o evangelizo, que tem este verbo usado por 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é trazer as boas novas, ou pregar as boas novas. Então, neste aspecto, o objeto da boa nova não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Então, nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar a Cristo, né, de anunciar. Pregar a Jesus não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar. Aqui ele foi muito feliz, o comentarista. Mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus e revelado em Cristo. Olha, isso aqui vem um ponto muito importante, porque como você desvia a finalidade, eu estou pegando esse ponto para que você compreenda. Você pega, por exemplo, várias mensagens de alguns pregadores trazendo a glória para si, trazendo a glória para a instituição. Eles usam a mensagem da cruz para apontar para a sua igreja, para a denominação. Isto está errado. Quando a igreja restaura a sua missão, ela começa a apontar para uma pessoa maior, que é a pessoa de Cristo Jesus. A realidade passa para a verdade de que Cristo morreu e ressuscitou e em breve voltará. Essa é a mensagem da Assembleia de Deus. A proclamação real, aquela quadriga de temas. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Toda esta quadriga, esses 4 pontos, firmados na pessoa de Cristo Jesus. Nunca era uma visibilidade da denominação. Porque aqui nós precisamos compreender. Isto é pregar as boas novas. Anunciar aquele que é a boa nova, a Cristo. Não temos o direito de entrar por outros caminhos ou de fazer outras coisas. Pelo contrário, nossa real finalidade é esta proclamação da boa nova de Cristo. E uma vez entendendo isso, o discipulado dos novos convertidos se torna cada vez mais claro. Então, pregar, proclamar, é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, né, do matetel aqui, ó, tá certo? Ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substituto matetes, o sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Isso aqui é muito importante para a gente. Porque você tem isso, tem sido muito forte na minha mente, porque eu sou um leitor assíduo do Dallas Willard. Foi um dos primeiros que falou que a grande omissão hoje é o que tem sido visto e não a grande comissão. O Dallas Willard proclama que muita gente sabe pregar, mas não sabe mais discipular. Eu concordo com ele, porque essa tem sido a pegada de muita gente. Igrejas que proclamam, mas não discipulam. A prova disso, gente, é que o nosso Brasil passa por este fracasso de muitas denominações. Não é a igreja que falha, são as denominações. Porque você tem um desvio de finalidade, ações para outros objetivos, e não o primário, que é pregar e discipular. Então você tem uma nação como a nossa, de quase 40 milhões de evangélicos, mas sem a profundidade, sem a mudança, sem a transformação que nós tanto queremos. De uma nação que viva melhor esta vida abundante do evangelho de Cristo. Então, isso é muito real. Então, nesse sentido aqui, o discipular é outra qualidade real da missão verdadeira da igreja, que é de proclamar o evangelho e discipular. E esse discipular, gostei muito de como ele colocou aqui esta palavra, porque o discipular é esse treinamento. Ó, o sentido é o de alguém sendo instruído ou treinado em alguma coisa. Então, o discipulado não pode ser apenas uma revista. O discipulado é um treinamento intencional. Para quê? Qual a finalidade? Torná-la semelhante a Cristo. E nesse treinamento ela passa a ter o caráter de Cristo, a agir como Cristo Jesus. Este aqui é o centro do discipulado. O objetivo final, que é tornar alguém semelhante a Cristo Jesus. Então, para caminharmos,
nós vamos ver agora o outro aspecto dessa missão, que é a adoração e a edificação. Então, uma comunidade adoradora, no contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção, eu achei a expressão muito tremenda, tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Isso é importante, de novo. Você tem um culto aonde as estrelas daquele culto, onde a constelação que cerca aquele culto são pregadores, cantores e os que oferecem o culto. Mas eles estão oferecendo um culto a si mesmos, se não forem verdadeiros adoradores de Cristo. Esta realidade hoje precisa ser muito mais confrontada. Então, a adoração tem a ver com o nosso serviço. Não é algo que se faz apenas no momento do culto ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser. E isso aqui foi muito importante. Porque Paulo vai falar lá em Romanos 12 sobre a entrega do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então veja bem, a adoração não é 2 horas de um momento que você passa dentro do templo. A adoração ela é maior dentro desta realidade. É uma vida que adora a Deus e naquelas 2 horas que nós entramos no templo, nós então continuamos essa adoração, expressando este louvor ao nosso Senhor. Então é essa maneira de ser, de agir, de viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, de onde vem a liturgia, né? Traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo. E esta palavra de culto, nesse contexto, em que o termo latreia está sendo usado, o sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, nesse sentido, a vida de adoração ao Senhor, a vida cada vez mais próxima de Deus, ela se torna ainda mais verdadeira a partir do momento em que eu compreendo que o culto não é somente as 2 horas que eu passo no prédio da igreja, mas sim uma vida sendo levada à adoração ao nosso Senhor. Então, a partir daí nós temos então a comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Essas 3 finalidades claras desta grande missão da igreja. A palavra grega, oikodome, ou oikodome, traduzido como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente, no sentido espiritual. Então, no primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. No segundo sentido, é Efésios. Nessa última se refere ao apóstolo Paulo dizendo que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer a edificação à igreja. Então, nesse sentido aqui, nós temos uma comunidade edificadora. A comunidade edificadora caracteriza por tudo aquilo que não edifica, não poder estar presente. Então, tem muita coisa que se agrega ao culto, se agrega a esta comunidade adoradora que não edifica. Então, se faz necessário uma desintoxicação desses meios não edificadores para que nós possamos ter um culto cada vez mais espiritual e edificante. Eu tenho percebido já há algum tempo atrás, na linguagem mais antiga, nós chamávamos de modismos, né? São modas diferentes. Eu tenho sido crítico disso porque eu percebo que algumas pessoas não têm compreendido a realidade daquilo que o Novo Testamento diz para a igreja. Nós temos pegado a cartilha da cultura para interpretar o que é ser a igreja. E não mais olharmos para a Bíblia, para o objetivo real da finalidade da igreja e ali fazermos né, como eu tenho chamado, uma desintoxicação e termos uma igreja mais saudável nesse sentido. Então, observar os modismos, trazê-los uma igreja culturalmente condicionada, sem fazer a crítica do evangelho, ela é muito prejudicial. Porque você vai ter igrejas vivendo objetivos políticos, objetivos
financeiros, econômicos, sem perceber que esta não é a finalidade real da igreja. Então isso é muito preocupante para todos nós. O nosso terceiro ponto fala da comunhão e da socialização. Então, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. Seu sentido literalmente de parceria, parceria, participação, comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na comunhão, onde não há comunhão entre os crentes, também não há uma igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isoladamente e não mantêm comunhão uns com os outros. Aí aqui vem um ponto importante. Aonde a igreja é intoxicada, por isso nós estávamos falando da cultura, tentando outros meios, nós perdemos a comunhão verdadeira. Então os cristãos não suportarão estar uns com os outros porque eles estão intoxicados de outras coisas. Então, por exemplo, o que é feito? É feito convivências, festas, né? Organização assim, de um congresso, para ver se gera alguma comunhão. Mas quando eles estão juntos em outro momento, eles são tóxicos. Por quê? Porque nós começamos a agradá-lo. Então, por exemplo, é capaz de uma igreja, eu não sei como é que estão chamando, mas não tem o Setembro Amarelo, Outubro Rosa. É que eu não conheço muito, mas tem esses negócios, né? Daqui a pouco, a agenda que pauta o púlpito da igreja vai ser a agenda secular, a agenda do mundo. E não vai ser mais o evangelho sendo levado para as pessoas. Então isso intoxica, faz com que não haja fraternidade. Eu não sou contra a promoção de tais eventos. Eu acho que isso deve ser apenas o derramar de uma comunhão que já existe. Não deve ser feito isso para promover a comunhão, mas isso deve ser o resultado de pessoas que têm uma comunhão tal que proporciona esses momentos. E esta fraternidade dará, então, a unidade. Então, a igreja do Novo Testamento expressa por meio dessa unidade e fraternidade de seus membros. Jesus orou pela união fraternal dos discípulos. E um dos grandes males da igreja odierna é justamente a quebra da comunhão cristã, o que tem provocado fragmentação no corpo de Cristo. Isso que eu já tinha comentado. Então, a fé na esfera social, a fé cristã também precisa expressar-se na esfera pública. Ela tem o seu lado social e, por um lado, o substantivo grego koinonia, de comunhão, e, por outro lado, o verbo koinonel, que possui o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo nesse sentido. Então, o sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres. Isso aqui também se faz muito necessário hoje em dia, que é a realidade de uma igreja que olha mais para o pobre. Mas não pode ser feito simplesmente uma ação social. Tem que ter um sentido de presença na comunidade, através do evangelho. Não se pode trocar também. Levar somente a ação social e negociar o evangelho. Então, para nós que vamos dessa aula domingo, e para você, meu amigo, que acompanhou, eu conclamo você para concluir o seguinte. Então, vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo, como a mensagem da cruz em uma sociedade está corrompida pelo engano. Como luz, ela resplandecerá nas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre sua missão para a qual foi chamada. Então eu finalizo relembrando aqui para a gente a importância tácita, real, da gente estar em constante entendimento sobre a finalidade para a qual a igreja existe. A natureza dessa finalidade não pode ser desprezada por nós. Não viveremos assim a missão da igreja, se entendermos bem a sua finalidade. Ok? Muito obrigado pela paciência até agora, pela companhia. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula.